Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Com o tema Crer e Acreditar e Confiar, né? Então vamos lá. Espera aí. Então, ok, vou colocar aqui pra gente continuar. Numa situação tão delicada, comece a vê-lo servindo ao Senhor. Eu, como na fé, crer é você chamar em existência as coisas que não são como se elas já fossem. Não é simplesmente para você encher o seu coração só de uma compreensão humana e natural. Em João capítulo 5, o verso de número 24. João capítulo 5, 24. Aí ele está dando outro, né? Outro versículo isolado aqui, né? João 5, 24. Né? Sempre assim, né, amados? Versículos isolados. Vamos lá, João 5. Vamos lá, vamos ler. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Yahushua subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Yahushua, vendo este deitado e sabendo que este estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Yahushua disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então, os judeus, ou seja, os líderes religiosos, quando a gente lê judeus, amado, a gente pode ter certeza que são líderes religiosos. Vamos ver aqui. Pode ter certeza. João 5, 10, né? Que tá aqui, ó. João 5, 10. Por isso, os líderes judeus, ou seja, os líderes religiosos. Então, vocês vejam, quando a gente lê judeu, pode ter certeza, amados, que está falando dos líderes religiosos. Então, os líderes religiosos disseram aquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Yahushua se havia retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Depois Yahushua entrou no templo, entrou no pátio do templo, tá, amados? Ele não entrou dentro do templo, ele entrou no pátio do templo. Vamos lá, 14. No pátio do templo, tá? Deixa eu explicar para vocês de novo, eu sempre faço questão de explicar. E Yahushua, ele não entrou no templo. Quando a pessoa lê que ele entrou no templo, a pessoa vai falar: mas ele pregava no templo, ele ia no templo. A pessoa pensa que é o templo que ela vai hoje, tá? Mas Yahushua não entrou no templo, ele ia no pátio do templo. Porque se ele tivesse entrado no templo, ele teria pecado. Por quê? Porque ele, né, era da tribo de Judá. E ele não era levita, só quem podia entrar no templo eram os levitas e sacerdotes, sacerdote e levita, mas ninguém podia entrar dentro do templo. Então, se ele entrasse no templo, ele teria pecado. Ele não entrou no templo, ele entrou no pátio do templo, assim como os discípulos. Eles falavam, pregavam no pátio do templo, não era dentro do templo, tá certo? Embora esses falsos judeus
que já existia na época de Yahushua, eles não eram levitas, eles já eram esses falsos judeus, tá certo? Se passando por sacerdotes, por líderes religiosos, mas não era da tribo de Levi. Não era nem israelitas, já eram outros falsos que vieram tomar o lugar dos verdadeiros. Isso aí já aconteceu, desde a época de Yahushua já tinha acontecido isso, tá certo? Então vamos aqui continuar aqui, tá? Então vamos lá. E Yahushua depois o encontrou no pátio do templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos líderes religiosos que Yahushua era o que o curara. E por essa causa os líderes religiosos perseguiram Yahushua. Veja, 15 e 16. Vocês vejam que sempre os líderes religiosos que perseguiam. 15 e 16, olha. Vou botar aqui, ó. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes religiosos, que aqui estão os judeus, que quem o havia curado tinha sido Yahushua. Então eles começaram a perseguir Yahushua porque ele havia feito essa cura no sábado. Então vocês vejam, os líderes religiosos, tá? Então vamos lá. E Yahushua lhes respondeu a quem? Aos líderes religiosos: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os líderes religiosos ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Yahweh era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Yahweh. Veja, ele não estava se fazendo igual a Yahweh, ele só disse a verdade, que ele é o filho de Yahweh. Então, só que esses líderes religiosos são cegos, que ele estava pensando que por ele dizer que ele é o filho de Yahweh, que ele estava dizendo que ele era Yahweh. Então vocês vejam bem. Mas Yahushua respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos, veja, quem ressuscita, como a gente viu, né, que o Márcio Valadão no início falou que Jesus ressuscitou 3, que está na Bíblia, e sendo que não foi ele, foi o Pai que ressuscitou, pela autoridade do Filho, porque o Pai deu autoridade ao Filho, tá certo? E não foi só 3, ele ressuscitou vários, quando Yahushua morreu, entregou o Espírito, né? E aí diz que muitos foram ressuscitados, como a gente viu em Mateus 28, Mateus 27. Então vocês vejam bem, né? Então aqui, ó. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Veja, o Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vivifica o que é no Espírito. Por quê? Porque o Filho leva o Pai, e o Pai que nos ressuscita o entendimento. Através do Filho, pela fé no Filho. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todo honre o Filho, como honra o Pai. Esse honrar aqui é andar, obedecer ao Filho, né? Andar, permanecer nele, andar conforme ele ensinou. E porque ele ensinou o que o Pai ensinou a ele, tá certo? Então, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Por quê? Porque o Filho veio ensinar o que o Pai revelou, né? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu acho que foi esse aqui que o Márcio Valadão falou, né? É esse mesmo. É esse mesmo, veja. Aí ele vai frisar a palavra crer. Ele tá pegando esses versículos isolados somente para falar na palavra crer. Mas crer em quem? Crer como? De que forma? De que forma que ele vai falar em crer? Porque tem a forma do sistema religioso e tem a forma no espírito, né? Então vamos lá.
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê em Arro, que enviou o Filho, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque não entrará em condenação, porque creu. Porque aquele que não crê já está condenado, e não foi Arro que condenou, é a própria pessoa que escolheu a condenação de não crer. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Arro, e os que a ouvirem viverão. Todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Arro. Os mortos são quem? Aqueles que estão mortos no sistema religioso, no engano da religião, estão mortos no entendimento. Ouvirão a voz do Filho de Arro, e os que a ouvirem viverão. Ouvirão, e as que ouviram, ou seja, aqueles que ouvirem e saírem do sistema religioso, ouvirão, viverão. Sairão da morte para a vida. É isso que Arro está falando. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Veja, todos os que estão no sepulcro, que ele está falando qual o sepulcro? Os templos físicos. É sepulcro, onde as pessoas estão mortas no entendimento. Enterrados lá nesse sepulcro, nessas abadias, que são moradas de demônios. Vocês vejam que bate com o que está escrito aqui, ó. Ó, Provérbios 21. Veja se você não bate com o que está escrito aqui, amados. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Agora vamos ver em outras versões. Vamos ver em outras versões, amados. Provérbios 21, 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Na congregação dos mortos repousará. Veja se não é isso que a Ruxa está falando. Sepulcro, congregação dos mortos, olha. Ó. Repousará na companhia dos mortos. Onde é a companhia dos mortos? No cemitério. Os túmulos são, na verdade, cemitérios espirituais. As pessoas estarem ali, já jaguem ali, é um jazigo. Como se fosse, por isso que na Escritura diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, repousa no maligno. Né? Então vocês vejam bem, se isso aqui não é a companhia dos mortos, não é cemitério, lugar de morte. Repousará na companhia dos mortos. Ó. Na congregação, ó. O homem que se desvia do caminho do entendimento, ou seja, do caminho no espírito, na congregação dos mortos, repousará. Então você vê que é o que a Ruxa está falando aqui, ó. Bate com o que ele fala, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Sepulcros, congregação dos mortos. Templos físicos. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui está falando tanto do sepulcro como templos físicos, como está falando também de quando a gente Yahweh nos ressuscitar. Né? Ressuscitar mesmo, ressuscitar a pessoa que morreu e ser ressuscitada. Está falando nos dois sentidos. Está falando no espírito e no físico. Então vocês vejam bem, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele está falando isso para quem? Para os líderes religiosos, que foram interrogar a Yahushua por causa desse moço que ele curou no tanque de Betesda, né? Desse rapaz aí, né? Então vocês vejam bem.
Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Mas vós mandaste mensageiro a João. Aqui, ó, há outro que testifica de mim. Quem é este? João. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Mas vós mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Vós quem? Os líderes religiosos. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Ele quem? João. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. Ele está falando isso para quem, amados? Os líderes religiosos. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Veja, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está falando isso para os mestres da lei, os líderes religiosos, que examinavam as Escrituras. Ele não está falando assim, tem pessoas que falam, não, mas Jesus disse para a gente examinar a Escritura. Nós temos que examinar a Escritura, sim, mas aqui não está falando, ele não está dando ordem para examinar a Escritura. O contexto aqui está dizendo que ele está dizendo que esses líderes religiosos examinavam as Escrituras porque eles acreditavam que nas Escrituras tinha vida eterna. E ele está dizendo que são elas, as Escrituras, que testificam dele. Testificam de quem? De Yahushua. Aí ele continua, e não quereis vir a mim para ter de vida. É vir a Yahushua, porque é através de Yahushua que nós temos a vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Yahweh. Está falando isso para quem, amados? Para os líderes religiosos. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Não é isso que acontece? As pessoas não aceitam o nome Yahushua, e ele vem em nome do Pai dele. Eu vim em nome do meu Pai, em nome do meu Pai, em nome do Pai Yahweh, em nome do Filho Yahushua, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, Jesus, a esse aceitareis. Não é isso que o sistema aceita, Jesus? A Umbanda aceita Jesus, o Espiritismo aceita Jesus, o católico aceita Jesus, o Islã aceita Jesus como profeta, mas aceita. Os evangélicos aceitam Jesus. Como podeis vós crer, recebendo honra dos outros, veja, recebendo honra dos outros, sendo chamados de pastores, de guias? É isso que ele está falando. E não buscando a honra que vem só de Yahweh? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ele está falando isso para quem, amados? Para os líderes religiosos. Para Márcio Valadão, que é um líder religioso. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre esse versículo isolado. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos ler juntos? Todos juntos? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, acreditar, confiar. Observe João capítulo 5, o verso 46. João 5, 40. Aí vocês vejam, crê, mas ele não diz crê em quem? Crê. Mas Yahushua disse, crê naquele que me enviou. Ou seja, crê em Yahweh, no Pai. Você tem a vida eterna, mas ele só está frisando a palavra crer. Crer, acreditar e confiar. Né? Aí ele está aqui falando aqui do versículo 46 e 47. Por que ele pulou do 46 para o 47?
do 24 para o 46. Por quê? Porque aqui o Yahushua está falando... Cadê a seta? Achei. Yahushua está falando para os líderes religiosos. Aqui, ó. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Esse aqui Yahushua está falando para quem? Para os líderes religiosos. Mas será que o Márcio Valadão vai falar isso? Claro que não. Por quê? Porque as pessoas não precisam saber disso, que ele está falando para os líderes religiosos, tá, gente? Isso é segredo. Isso é segredo. Né? Agora vamos ver aqui, para quem que o Márcio Valadão vai falar que a Yahushua falou isso? Porque ele vai falar para o povo, vai jogar para o povo, não para eles aqui, ó, líder religioso. Vamos ver. 36. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A chave em tudo na nossa relação com Deus, na nossa relação familiar, nossa relação toda depende exatamente dessa compreensão. Você vê que ele botou para o povo. Ele não explicou para o povo que a Yahushua estava falando isso para os líderes religiosos. Aí ele já puxou para o povo pensar que a Yahushua estava falando isso para o povo. E não era. Ele estava falando isso para os líderes religiosos. Tá certo? Vejam. Veja bem. Como podes vós crer, recebendo honra um dos outros, recebendo honra como? Sendo chamados de padre, pastor, apóstolo, e não buscando a honra que vem só de Yahweh. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Está falando para quem? Para os líderes religiosos. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então vocês vejam. Mas o Márcio Valadão botou aqui para o povo entender que Yahushua estava falando isso para o povo. Vamos continuar. Confiar, porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não crês nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 6, versos 66 até o 69. Vocês vejam que ele sempre está botando versículos isolados. 6,66, justamente para frisar no crer. Mas aonde ele quer chegar nesse crer? Porque o crer que ele quer chegar é praticar atos religiosos, esse é o crer. E sendo que o crer na Escritura é a gente sair da religião e ir para o Espírito, para a porta estreita que é Yahushua, no Espírito, no entendimento, né? Então vocês vejam bem. 6. Aí aqui também, né? Ele está falando para os líderes religiosos. Olha, vamos lá. A gente terminou de ler o capítulo 5 todo, né? Aí vamos lá. Olha só, veja bem como é que ele está falando isso também para os líderes religiosos. Mas o Márcio Valadão vai ocultar isso, com certeza. Então vamos lá. Depois disso partiu Yahushua para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. E Yahushua subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Vamos ver aqui esse 6,4 para ver como é que está aqui. Esses judeus. João 6,4. Seis, 4. Vamos ver como é que tá esses judeus aqui. Aqui, ó. A Páscoa, a festa
A festa principal dos judeus estava próximo. Tá. Tá, vamos continuar, né? Vamos ver. Então Yahusha, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Ele disse a Yahusha: mandai assentar os homens, que havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Yahusha tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os 2 peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejavam aos que haviam comido. Ou seja, alcofas aqui são cestos, né? Vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Yahusha tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Yahusha que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Yahusha não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Yahusha andando sobre o mar, e aproximando-se o barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele do qual os discípulos haviam entrado, e que Yahusha não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Yahusha não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Yahusha. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Yahusha respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aqui Yahusha está falando do pão físico, né, que ele multiplicou. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Aqui ele está falando que é no Espírito, a comida no Espírito. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Yahweh? E Yahusha respondeu e disse-lhes: a obra de Yahweh é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, creiais em Yahusha. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Veja isso aqui, quem está perguntando isso para Yahusha? Os líderes religiosos, amados. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Yahusha: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Veja bem, ele está falando do pão físico que Moisés não deu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? Yahusha. Porque o pão de Yahweh é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja, ele está falando dele, que é o pão do céu. Disseram-lhe, pois. Quem disseram-lhe, pois? Quem? Senhor, dá-nos sempre desse pão.
né? Disseram para ele, que dá-nos sempre desse pão. E Yahushua lhes disse, eu sou o pão da vida. Veja, aqui Yahushua está falando para a multidão que foram procurar ele, que estava procurando ele para saciar a fome, né, dele. Então ele está dizendo aqui, ó, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estão pedindo, né? E Yahushua lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei pelo Pai, né? Vocês vejam bem. Murmuraram, pois, dele os líderes religiosos. Vejam bem. Vamos ver aqui, 40 e 41. João 6, 40 e 41, para ver como está aqui. Vamos lá. 40 e 41. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Yahushua porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus, ou seja, os líderes religiosos, né, começaram a criticar, que era eles quem criticava Yahushua. Então vamos lá. Eles diziam, não é este Yahushua, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Quem está falando isso? Os líderes religiosos. Respondeu, pois, Yahushua, disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Yahweh. Ele ressuscitará como, amados? Pela autoridade que o Pai deu ao Filho. Porque o Pai ressuscita na autoridade do Filho, que o Pai deu ao Filho. Tá certo? Ele ressuscita no Espírito do Pai, no entendimento do Pai. Tá? Não é que ele vai ressuscitar, mas ele no Espírito do Pai ressuscita. Tá certo? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Yahweh. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Yahweh. Este tem visto ao Pai. Veja, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Yahweh. Este tem visto o Pai. Ele está falando de quem? Que ele mesmo viu o Pai, porque ele é de Yahweh. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Veja, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele come não morra. Não morra onde? No espírito, no entendimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele está falando do sacrifício que ele fará. Disputavam, pois, os líderes religiosos entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Vejam, vamos ver aqui, 52. 52. Vamos ver aqui, 51 e 52. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir. Aí os judeus, mas é os líderes religiosos, amados. Os judeus, os líderes religiosos,
Como é que este homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Veja, vocês vejam que ele só estava no físico. E a Ruth está falando, dando exemplo físico para mostrar no espírito. E ele estava entendendo tudo físico. Por quê? Porque eles eram nascidos da carne, não do espírito. Então vocês vejam bem. Como nos pode dar este a sua carne a comer? E a Ruth, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui ele está falando do sacrifício dele, que ele iria fazer, que se aquele que não aceitar o sacrifício dele no madeiro, entendeu? É isso que ele está falando. Não tereis vida em vós mesmos. É isso que ele está falando, de aceitar o sacrifício que ele fez. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, isso no espírito. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta do Espírito, em arrucho, e não no templo físico, ouvindo um líder religioso. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ou seja, quem come o pão que é Yahushua viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Yahushua em si mesmos que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vocês veem que ele está falando tudo do Espírito. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Yahushua desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E quem era o que eu havia de entregar. Vocês vejam bem, Yahushua sabia, né? Então vocês vejam, e quem não cria nele? Os líderes religiosos. Ele dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Veja bem, muitos rejeitaram a ele. Olha isso. Então disse Yahushua aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o ungido, o filho de Yahvé vivente. Respondeu-lhe Yahushua, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Está falando de quem aqui? De Judas Iscariotes. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Veio de entregar quem? Aos líderes religiosos, chefes de sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres da lei. Então vocês vejam bem. Agora vamos ver aqui o que o Márcio Valadão vai falar desses versículos aqui isolados, né? Opa! Amados, me perdoe agora que eu vi que passou bastante tempo, então vamos aguardar aqui no próximo vídeo, né? A gente vai ver ele lendo esse versículo para ver o que ele vai dizer. Então, amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima. Desculpa aí o vídeo longo. Um abraço.